Uma coisa muito legal da igreja que eu penso é que toda essa história que o Senhor está fazendo não é uma. Nós não somos uma igreja que tem a cara de um Perfeito. pastor, não tem a cara de uma pessoa. É Sim, uma sim. igreja que tudo que a gente faz, a gente tem apontado para Jesus. Verdade. A cara da igreja é a cara de Jesus. É, entender que não é o pastor Jordélio, o pastor William, o pastor Augusto, Ezequiel. Não. A cara da igreja é a cara de Jesus. Isso alegra muito, muito feliz de ver o empenho e o comprometimento da igreja em a gente crescer em um programa de Perfeito. discipulado, não só simplesmente como um programa de Isso. igreja, mas como de fato cumprir com o que Jesus nos orientou ali na grande comissão e viver essa vida sobre vida É lindo. todos os dias, ver as células. Como que é para vocês ver o que Deus tem feito através das células? Por exemplo, nós temos visto aí as células aqui, né, no Extremo Sul, falando, em Cajaú, também Vila São José, crescendo muito. É, recentemente, uma das células, o irmão da célula, ele não pôde ir, que ele estava passando por uma situação ali na célula. Então, o que a célula fez? Ele não veio, eles tiveram um momento de célula, a célula toda foi lá na casa do irmão, bateu na porta, a gente veio aqui orar por você e Glória a tal. Deus. Então, e aí ele falou assim: meu, que é isso? O que está acontecendo? Ele falou assim: isso é ser igreja, né, É pastor? isso. É Sim, ser, igreja. não tem nada a ver conosco, mas é aí quando uma pessoa está precisando. Então, temos visto sim as células crescendo, né? Essa comunhão entre os irmãos, porque tem trago comunhão na igreja, tem trago essa proximidade das pessoas e crescimento também, né? E o cuidado. E o Sim, cuidado, né? exatamente. Então, as células são. E o discipulado, né? Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de discipulado, porque desde 2014 eu tenho esse privilégio de ser acompanhado pelo pastor Jordélio, né, no discipulado, onde que muitas das vezes, né, ali ele me confrontando, né, falando assim: Will, tem que andar por aqui, né, e isso é crescer, né, só que nunca, eu posso falar isso com toda a convicção, durante esses tempos todos que eu estou aqui na Batista do Povo, nunca o pastor Jordélio chegou para mim e falou assim: você tem que fazer o que eu faço, você tem que fazer isso, não. Ele sempre, todos os momentos que nós estávamos ali no discipulado, ele apontando para Cristo. Ele nunca decidiu por mim, mas falou assim: ó, eu te aconselho a isso, a fazer isso. E eu entendo que o discipulado, as células, são a vida. O discipulado é a vida da É isso igreja, aí. né? É a vida da igreja. É extraordinário viver tudo isso. O discipulado tem que ser o nosso estilo de vida, É né? isso aí. Isso. E temos visto que a igreja tem respondido muito bem a esse ponto. E o nosso desejo é que, de fato, toda a igreja esteja envolvida, né? E eu sou muito grato a Deus porque eu tenho visto que nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, muitas pessoas têm procurado, Isso. interessadas para saber um pouco do discipulado. E aí nós falamos aqui que o discipulado não é um programa, não é um encontro semanal, mas é vida sobre vida. É isso. E então é gratificante para nós, né? Ver as pessoas, a nossa igreja se envolvendo, interessada. Tivemos recentemente A uma imersão. imersão e foi tão lindo ver tantos líderes que estão nesse processo discipulado engajados e eu sei que o que nós estamos vivendo é Cristo sendo formado em nós. É isso. E, e pro pastor Jordélio, assim, me veio essa. Porque eu sei que, né, a gente sempre caminhou junto, é algo que sempre você desejava, essa questão do discipulado, da igreja respirar discipulado. Qual tem sido a sua percepção de ver essa resposta que a igreja tem tido do discipulado, o interesse do discipulado? Como é que está o seu coração diante do discipulado assim, na nossa igreja? E perspectiva para o futuro, né? Eu estou muito feliz, porque eu penso que nós estamos vivendo e cumprindo com o que o Senhor nos enviou. Quando ele não falou para a gente fazer convertido, ele falou para a gente fazer discípulo. Então eu vejo que nós estamos caminhando para cumprir com essa ordenança que ele nos dá de fazermos discípulo. Ali no grande mandamento, na grande comissão em Mateus 28. Então eu falo para vocês que hoje tudo que faço e penso, eu penso em ver a nossa igreja se tornar uma igreja discipuladora. E aproveita esse momento, meu querido, para falar para você. Discipulado aqui, o nosso não é um discipulado de cabeça, não é você fazer o que o líder quer, não é você ter que trazer atestado médico caso você não consiga vir no culto. Não é um discipulado de cabeça. Nós só queremos ser parecidos com Jesus. Só isso. Só olhar para Jesus e buscar imitá-lo em tudo. E estou muito feliz com a resposta.
a forma como você tem se permitido. Algumas pessoas não entendem, talvez algumas pessoas vão deixar de fazer parte disso, por mais que nossa vontade, nosso desejo é que todos estejam envolvidos, mas eu quero encorajar você, esteja aberto para viver essa vida de discipulado, para crescer na pessoa, parecido com a pessoa de Jesus Cristo. Deus te abençoe muito. Sim, para nós, né, que estamos aqui praticamente desde o início, né, viver tudo que Deus está fazendo nessa região, através da nossa igreja, é gratificante. É uma alegria imensa estar no projeto de Deus para essa obra aqui no Extremo Sul. E como nós já falamos, né, o Will é um exemplo de muitas famílias que foram transformadas. Muitas pessoas que passaram por aqui, estão aqui, tiveram as suas vidas totalmente transformadas pelo poder do Evangelho. É isso. Então isso nos alegra muito em ver a manifestação da glória de Deus em cada ação nossa, né? Seja aqui internamente no prédio, seja fora do prédio, nós temos visto a ação de Deus impulsionando a igreja, uma igreja vibrante, como foi falado, uma igreja viva, uma igreja que está compromissada com o reino de Deus, uma igreja que não está aqui concorrendo com nenhuma outra igreja, porque esse não é nosso propósito, mas uma igreja que está engajada na missão. Na missão do Pai. Então isso, temos visto essa graça de Deus em nós, né? É interessante quando o pastor Jordelli fala sobre o Projeto Alvo Certo, me veio à mente aqui, às vezes as pessoas perguntavam pra gente, né? E aí, mas para fazer as oficinas, sejam inglês ou espanhol, nós tínhamos taekwondo, quanto que eu tenho que pagar? Né? Quanto que a igreja cobra para estar lá, né? Daí falou assim, não, apenas você precisa que os pais estejam lá, façam as inscrições, participem das reuniões. E um dos frutos que nós temos hoje do Projeto Alvo Certo, por exemplo, você pega a Bia, filha do Anjo, hoje é minha norinha, né? Sim. Ela... inglês fluente, ela dá aula de inglês hoje, ela chegou ali totalmente, ela não conhecia o inglês, não dominava o inglês, e através do Projeto Alvo Certo ali, né, que é uma ferramenta que o Senhor trouxe ali ao coração do pastor Jordelli, ele trouxe o Alvo Certo para a igreja, e ele começou a impactar, né, ali a sociedade, porque uma das falas do pastor Jonas, né, ele diz que você quer saber se a igreja é relevante mesmo, é tirar essa igreja aqui do local, né? E que falta ela vai fazer para a sociedade se tirar ela daqui? Então nós queremos, de fato, ser uma igreja que seja relevante, não somente para os membros aqui, né? Mas que seja relevante para a sociedade, trazendo transformação para o mundo. Isso é extraordinário, né? Eu acho que nós, como pastores, acho que a gente sente muita paz por entender que, assim como Jesus ele veio para servir e não ser servido, que esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é trazer muitas pessoas para cá, não é usurpar das pessoas, não, é servir. E eu acho que, e penso que nós estamos fazendo isso, nós estamos representando. Do Alvo Certo também, né? Lá no começo, lá dei aula de futsal, lá, ali na Adelaide Rosa, bem no comecinho ali, foi uma experiência muito, muito impactante para mim ali, estar com aquelas crianças ali, os jovens, porque na verdade o futsal era apenas uma ferramenta para que nós possamos, né, falar sobre o evangelho, né? Então usávamos o futsal e através do futsal nós tínhamos ali momentos de devocionais ali para poder, e temos muitos resultados, né, do Projeto Alvo Certo hoje nos radicais, Dodô, tantos meninos que estão lá, né, que foram frutos do projeto, né, pastor? E é muito, muito bacana porque assim, a gente fala de todas essas coisas lindas que o Senhor fez, mas ao longo desses 14 anos passamos também pelos momentos difíceis. Eu penso que a unidade aqui em Grajaú, ela sofreu com as transições. Foram momentos difíceis. Eu falo que a saída do pastor Áquila, eu falo que o meu próprio envio para a Vila São José, quando eu saio daqui vou para a Vila São José, foi um momento, uma transição que a igreja sente. Bastante, viu? Depois a transição do pastor Carlos, a vida do Hadley, a transição também do Hadley depois. Então foram transições que aconteceram que eu falo que a igreja sofreu, mas não, as transições ou essas dificuldades não foram capazes de parar aquilo que o Senhor tinha. Exato. E a gente vê muito isso hoje, com uma igreja vibrante. Isso. A igreja que responde, a igreja que entende essa visão de sermos uma igreja com mais de uma unidade. Mas para chegarmos até aqui, a gente passa por um momento assim que eu acho que foi muito legal, porque legal ou talvez ou não legal, depende muito do ponto de vista. Porque
A gente, então, inaugura em 2018 a igreja em Grajaú, em Vila São José, a unidade lá de Vila São José, e dá um boom. Sim. Prédio novo, aí os irmãos daqui passaram por um momento de olhar, estavam com um prédio pequeno, com um templo pequeno, e a igreja vibrando em Vila São José, mas o Senhor, ele sempre faz infinitamente mais. Faziam anos que a família de Gaspo queria comprar o terreno desse templo novo e não conseguia, então eles adquiriram o terreno e começou então a construção do templo. Um momento de muita expectativa, os irmãos daqui vibrando, e Vila São José indo, e agora Grajaú também vem com um templo novo, vamos poder atender mais pessoas. E aí, quando parecia que a gente ia fazer a inauguração, já contactando ali o Gabriel Guedes, que viria na inauguração, família de Gasp, todos bem animados, aí vem a pandemia. Aí para tudo. Então não houve a inauguração. Uma semana antes, né? Uma semana antes. Lembra do evangelismo? Nós estávamos aí fizemos evangelismo. Um impacto na região, né? Foi. Fizemos um impacto de evangelismo, muitas pessoas inseridas, saímos aí pelas ruas evangelizando, falando sobre a inauguração que ia ter aqui. Carro de som. Foi assim um movimento muito, muito celestial, né? E de repente, eu até lembro que a gente voltou. Estava ali no dia 2. Exatamente, a gente voltou do evangelismo, era mais ou menos umas 5h30, 6 horas. Isso. A gente ia se preparar para o culto da noite, do sábado, né, com os jovens. E aí, de repente, a gente recebeu a mensagem, um comunicado que veio lá da Vila Mariana, pastor Jonas, nos falando acerca da pandemia. E que era para a gente suspender todo o nosso trabalho, fechar a igreja. E aí foi um baque, né? Ninguém estava preparado para uma pandemia, e nós, como igreja, também nós não estávamos preparados. Mas tivemos que fechar as portas. E foi incrível porque a gente acabou não fazendo a inauguração do templo novo, continuou utilizando, fechamos, e quando nós retornamos, primeiro pensando no templo 2, que na época era o templo 1, mas a gente, até por questão de espaço, de comodidade, e para respeitar ali as leis daquele momento, a gente acabou iniciando o uso aqui do templo, que hoje é o nosso templo 1 principal, e até hoje nós não tivemos aqui uma festa de inauguração. Não tivemos. Oficial, né? Porque nós já tivemos aqui aniversário da igreja, já tivemos a ordenação pastoral do William, tantas coisas nós fizemos. E por que a gente compartilha isso? Porque em tudo isso, nesses momentos de dificuldade, a gente continuou vendo a mão forte do Senhor nos sustentar. E penso que hoje nós estamos vivendo um momento muito, muito legal, muito gostoso. E o interessante de tudo isso que, em meio à pandemia, né, muitas pessoas que nós temos hoje aqui na nossa igreja, sendo membros da nossa igreja, vieram através no período da pandemia no online, né? Começou a acompanhar nossos cultos, começaram a nos acompanhar, e assim que começou a ser aberto o espaço para termos as pessoas presentes aqui novamente, de uma forma muito restrita na época, muitas pessoas vieram e nos trouxeram esse comunicado que vieram por causa do online, né? Olha só o papel da igreja, né? A igreja não para, né? A igreja do Senhor não para. E hoje o coração de vocês? Hoje, agora, a gente está prestes a completar 14 anos. Quando vocês enxergam a igreja hoje, o nosso presente, qual que é o sentimento de vocês? Qual que é o seu sentimento, pastor William? Olha, primeiro não pode deixar de falar que é gratidão ao Senhor, mas também um grande temor, né? Assim, é lindo aquilo que o Senhor está fazendo aqui no Centro Sul, de ver pessoas, vidas sendo transformadas. Nós temos visto aí a cada final de semana, na semana, né, o Senhor aumentando, acrescendo ali o número de pessoas vindo, né? Então é gratidão. Fazendo essa retrospectiva bem breve que nós fizemos aqui, começa de verdade, a gente até se emociona, porque passamos por tantas dificuldades, estamos vendo tantas pessoas sendo transformadas, então é gratidão. O meu coração é de gratidão, de falar bem assim, obrigado, Senhor, por me permitir fazer parte de tudo isso. Amém. Tem algo que eu sempre falo, que eu quero, o Senhor de fato, ele está com a mão aqui no extremo sul de São Paulo, né? O pastor Jordelli tem falado muito isso, e é algo que eu creio também, naquilo que ele está fazendo aqui no extremo sul de São Paulo, e eu não quero ficar de fora. Eu falo pro Senhor assim, não me deixe de fora de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não sei o que o Senhor quer, acho que a gente sabe do chamado e tudo, mas me envolva, Senhor, não me deixe de fora. Eu quero fazer parte, né, de tudo isso, e poder fazer parte desse algo extraordinário do Senhor, não tem preço. Saber que estamos, né, saber que o Senhor nos usa apesar de nós, que o Senhor
conta conosco, apesar de nós. Então é gratidão saber que, Senhor, eis-me aqui e continua Glória. usando a minha vida. Amém.